Olá, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre a variação linguística na Libras. O meu grupo é composto por mim, Jennifer, pela Antônia Alane, Ana Paula, Teófilo e Isabela. A variação linguística na Libras ela é a diferente forma de sinalizar o mesmo conceito, se adaptando aos fatores regionais, sociais, históricos ou de contexto. Mas isso não é um erro, é a riqueza e a vivacidade da língua. Assim como no português, o mesmo sinal ele pode mudar a configuração de mão, o local ou o movimento de acordo com a comunidade surda daquele estado ou cidade. Como eu falei, no português nós podemos usar o exemplo da mandioca. Aqui na cidade ocidental nós chamamos de mandioca. Já lá no Rio Grande do Sul nós chamamos de aitu. Variação regional. Variação regional em Libras acontece de forma parecida com o português falado, dependendo da região do Brasil. Alguns sinais mudam, mesmo tendo o mesmo significado. O que é variação regional em Libras? É quando o mesmo conceito ou palavra tem sinais diferentes em lugares diferentes do país. Assim como no português, mandioca, aipim, macaxeira, na Libras também existem variações. Por que isso acontece? A Libras não é universal dentro do Brasil, ela é influenciada pela cultura local, história da comunidade surda, contato entre grupos diferentes, escolas e instituições da região. Exemplo, o sinal de ônibus pode ser diferente em São Paulo, Rio de Janeiro e no Ceará. Essas variações aparecem muito em escolas bilíngues, entre comunidades surdas locais, em encontros e eventos de surdos. Não existe certo ou errado, existe o sinal mais usado em determinada região. O mais importante é a comunicação funcional. Variação linguística social nas Libras são mudanças na forma de sinalizar que dependem do grupo social a qual o surdo pertence. Elas são ligadas a fatores como idade, gênero, nível de escolaridade, grupos profissionais e culturais, sem perder o sentido do sinal sendo utilizado como marcas do grupo. Um exemplo que temos é a variação geracional, que são sinais formais e arcaicos utilizados por surdos com mais idades. O gênero: existem sinais entre homens e mulheres surdos ligados à postura corporal, expressões faciais mais ou menos marcados. Já em grupos sociais e religiosos, podem ter determinados sinais criados próprios para serem utilizados dentro do conceito desse grupo. Essas variações são naturais em qualquer língua viva, onde elas refletem a diversidade da comunidade surda. Variação estilística na Libras. A variação estilística na Libras refere-se à adaptação do sinalizante ao contexto comunicativo, alternando entre registros formais e informais, similar à fala no português. Envolve mudanças na velocidade, amplitude dos sinais, expressões faciais e escolha de palavras, adequando a sinalização a ambientes como palestras, conversas casuais ou contexto acadêmico. Em contextos formais, a sinalização tende a ser mais clara, precisa e com parâmetros fonológicos mais bem definidos. Já em conversas casuais, os sinais podem ser rápidos, reduzidos ou simplificados, havendo maior uso de expressões não manuais para conferir ênfase. É importante diferenciar a variação estilística da variação regional. A variação estilística ocorre com o mesmo indivíduo e o que muda é o modo de sinalizar dependendo de com quem se fala e do contexto comunicativo.
A variação histórica na Libras pode ser notada ao observarmos os sinais, pois muitos dos que antes utilizávamos as duas mãos, hoje usamos apenas uma, e isso se dá pela constante busca pela agilidade. Um clássico exemplo dessa evolução é o sinal de telefone, que antes simulávamos o girar de uma manivela, depois segurar um telefone antigo e pesado, e hoje o sinal já está sendo modificado novamente para a forma que seguramos um smartphone. E por que isso acontece? Bom, são vários os motivos, mas um deles é a Libras ter uma raiz francesa, pois foi trazida para o Brasil em 1857 por Ernest Rouet, um professor francês, o que ocasionou muitos sinais detalhados e icônicos. Além disso, hoje a Libras é afetada constantemente pela tecnologia, o que faz com que novos sinais sejam criados e os antigos simplificados, o que faz com que eles caibam melhor na nossa comunicação cotidiana, pois são mais rápidos. Obrigada por terem assistido o vídeo, espero que o conteúdo tenha sido bem explicado e até o próximo!